queridos irmãos, graça e paz. Eu me chamo Gisélia Amorim, estou aqui representando a Rede Renove e também atuo no Ministério de Música da nossa igreja. É um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco da porção diária da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito de um tema que deve ser considerado muito importante, que é uma fé que se move para as obras. Então vamos analisar juntos o capítulo 2, versículos 19 a 22 da Epístola de Tiago, e depois a gente pula para o versículo 26. Tiago ele fala assim por meio da palavra de Deus: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E agora lá no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus queridos, esse texto ele foi alvo de bastante polêmica ao longo da história da igreja, porque alguns consideram como uma contradição, comparando com o que Paulo fala o seguinte: o justo viverá somente por fé. Mas aqui Tiago ele traz outra perspectiva. Ele olha pelo ponto de vista da consequência da fé, quando Paulo olhava para a causa da fé. Então, o que é que Tiago está querendo dizer aqui? Se eu sou um crente em Jesus Cristo, a minha fé vai me levar a fazer obras. Eu sou salvo para fazer obras e não pelas obras. Então, se Jesus me salvou, eu preciso colocar em prática aquilo que ele ensinou quando estava no nosso meio. O cristão, ao longo da sua vida, ele tem uma listinha de prioridades que a gente observa durante a palavra de Deus: família, igreja, comunidade, que é o sinônimo, da igreja, e cuidar de toda a humanidade, levar o evangelho. E é como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6:10, que nós precisamos primeiramente, depois da família, cuidar dos domésticos da fé. Então, se eu creio em Jesus Cristo, eu vou ser movido a eu serei movido a fazer obras, como ser um bom filho, ser um bom pai, esposa, filha. Na minha igreja, eu vou cuidar, eu vou servir, eu vou entregar os meus dons. E ao mundo eu vou pregar o evangelho. E quando a gente trata principalmente dessa parte de servir, é nesse ponto aí que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Nós somos chamados, irmãos, para cuidar da nossa igreja, para cuidar da nossa comunidade de fé, para cuidar um dos outros e do serviço da igreja. A nossa igreja ela é privilegiada com vários ministérios, mais de 70, se eu não me engane. E se você fica paradinho aí, não faz nada, só fica ali no culto, olha, eu acho que você precisa reavaliar. A nossa igreja tem infinidade de atividades para ser feitas e você pode executar o seu dom por meio dessas atividades. Então é muito importante que a nossa fé se reflita nessas obras, porque Tiago diz aqui que a fé, quando ela fica só lá no campo das ideias, ela é morta. Mas quando eu me movo a fazer obra, aí sim a fé se consuma, assim como Abraão fez lá com o seu filho Isaque. Então, que nós possamos, durante esse ano, estar meditando sobre isso. A nossa igreja precisa de mim, precisa de cada um de vocês. Não só os líderes, não só os pastores, mas cada um de nós temos uma função específica dentro da casa de Deus. Devemos ser movidos a fazer a obra do Senhor. É isso, meus irmãos. Eu fico grata pela oportunidade e eu espero que essa palavra toque especialmente o teu coração.